Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h34. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, hoje, 4 de junho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Uma ótima terça-feira para você, Wesley. Ótima terça-feira para você também que acompanha a programação aqui da Rádio Número 1 da região. Agora já são 6h35. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Caixa atrasa pagamento de restituição do imposto de renda em 3 dias e clientes reclamam nas redes sociais. Número de ultrapassagens indevidas nas BRs que cortam Goiás aumentam 30% neste Corpus Christi. Saúde de Goiás recomenda que fiéis se vacinem contra a Covid e influenza antes da Romaria de Trindade. Governo é contra a proposta que pode privatizar acesso a praias. Ex-governadora Agenor passa por procedimento para desentupir estente e pode ter alta nesta terça-feira. CNA entra com ação no STF contra a importação de arroz. A antecipação do imposto de renda é tentadora, mas não é vantajosa para todo contribuinte. Força Tarefa deve antecipar a conclusão de obras na GO 213. Pix fez aumentar o uso do cheque especial no Brasil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Mais uma vez, uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, alguns clientes da Caixa Econômica Federal ainda não conseguiram receber o pagamento da restituição do imposto de renda que estava previsto para a última sexta-feira. O atraso acontece mesmo após a liberação do pagamento por parte da Receita Federal e tem gerado onda de reclamações de clientes nas redes sociais. A Receita Federal liberou o pagamento do primeiro lote de restituições do imposto de renda na última sexta, mesmo dia em que se encerrou o prazo para a declaração. Ao todo, mais de 5.500.000 contribuintes foram contemplados, com um valor total de crédito de 9,5 bilhões de reais. Esse é o maior valor já pago pelo fisco em um lote de restituição do imposto. O lote também inclui restituições residuais de exercícios anteriores. Até às 23h59 da última sexta-feira, mais de 42,2 bilhões de declarações haviam sido entregues. As declarações enviadas após o prazo legal estão sujeitas a multa por atraso. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o governo é contra a proposta que permite a privatização de áreas de acesso às praias brasileiras e vai trabalhar para suprimir esse trecho do projeto que tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Do jeito que está a proposta, o governo é contrário a ela, disse ele após reunião com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A proposta de emenda à Constituição que transfere a propriedade de terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para estados, municípios e proprietários privados voltou a ser discutida no último dia 27 de maio em uma audiência pública no Senado. Aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados, a PEC estava parada na CCJ do Senado desde agosto do ano passado. Carmen Lúcia assume o TSE e convoca luta contra cativeiro digital, e a matéria você confere com Alain Barbosa. Ministros Carmen Lúcia e Cássio Nunes Marques tomaram posse na noite desta segunda-feira na presidência e vice-presidência, respectivamente, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. É a segunda vez que Carmen Lúcia assume a corte. A solenidade de posse contou com a presença dos presidentes dos 3 poderes, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Roberto Barroso, senador Rodrigo Pacheco e deputado Arthur Lira. Carmen Lúcia ficará no cargo durante o próximo biênio e a primeira missão será coordenar as eleições municipais previstas para o próximo mês de outubro.
Mais uma vez, é ano de eleições livres e democráticas no Brasil. De eleições, no plural. São quase 6.000 eleições. Esse é o número de municípios. E esse é um tempo de pergunta e resposta da cidadã e do cidadão a si mesmo. Que cidade quero? Como a quero? E em quem confio para se chegar ao que aspiro e de que preciso? Máquinas e telas são apenas coisas. Poderosas algumas, é certo. É preciso que elas sejam usadas para o bem das pessoas e podem ser usadas. O que não se pode é aceitar o uso, mau uso, o abuso das máquinas falseadoras que nos tornem cativos do medo com suas mensagens falsas. Porque se não rompermos o cativeiro digital, chegará o dia em que as próprias mentiras nos matarão. Carmen Lúcia também reforçou a confiança que tem no compromisso democrático dos brasileiros. E o único caminho para ultrapassarmos o estado de desconfiança forjada e estimulada por telas e seus impiedosos donos é nos responsabilizarmos pelos nossos direitos tão duramente conquistados. A Justiça Eleitoral confia na eleitora e no eleitor brasileiro e no seu compromisso com eleições democráticas, refugadas as mentiras que contra elas podem conspirar. A mineira de Montes Claros, Carmen Lúcia Antunes Rocha, tem 70 anos e é mestre em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2006, foi indicada para o Supremo Tribunal Federal no primeiro mandato do presidente Lula. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E a Polícia Rodoviária Federal registrou durante o feriado prolongado do Corpus Christi um aumento de 30% em ultrapassagens indevidas nas BRs que cortam o estado de Goiás. Isso em comparação com o ano de 2023. Na operação de fiscalização que ocorreu de quinta a domingo, foram registrados 36 acidentes, com 3 mortes e 36 pessoas feridas. Ao todo, foram 420 ultrapassagens em 2024 contra 322 em 2023. Houve também aumento da embriaguez ao volante, 52,56%. Neste ano, 119 motoristas foram flagrados trafegando bêbados, enquanto que no ano passado esse número foi de 78. Durante a operação, os agentes autuaram 1.777 motoristas, uma redução de 13,99%, já que em 2023 foram 2.066 autuações. As mortes também reduziram de 5 em 2023 para 3 em 2024. Ainda conforme a PRF, outras autuações registradas foram falta de cinto de segurança 89, cadeirinha 21, uso de celular 7 e 2.401 imagens de radar. Durante o feriado prolongado, 22 pessoas foram presas por crimes de trânsito. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás recomenda que os fiéis se vacinem contra a Covid-19 e a influenza antes de participarem da Romaria de Trindade. A tradicional festa do Divino Pai Eterno acontece entre os dias 28 de junho e 7 de julho. A recomendação é para que as famílias procurem uma unidade de saúde do seu município para atualizar o cartão de vacinação, principalmente contra doenças que têm transmissão potencializada em grandes aglomerações. O ideal é que a vacinação seja feita no mínimo 14 dias antes da viagem, para que a imunidade esteja ativa. Até o momento foram registrados 3.226 casos de síndrome respiratória aguda grave em Goiás, sendo 320 por influenza e 493 por Covid-19 em 2024. Dos 100 óbitos confirmados por Covid, 62 são de idosos acima de 60 anos e 12 na faixa entre 50 e 59 anos. Dos 29 óbitos por influenza, 12 são de idosos acima de 60 anos e 9 na faixa de 50 a 59 anos. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás, Flúvia Amorim, fez um apelo para que as famílias cuidem dos mais vulneráveis, que são crianças e idosos. Inscritos na nota fiscal goiana chegam a 900 mil. Matéria com Marcelo Tavares. Dados da Secretaria da Economia mostram que o programa Nota Fiscal Goiana do governo de Goiás alcançou a marca de 900 mil participantes inscritos.
Com mais de 36 mil novos cadastros de janeiro até 27 de maio de 2024, a expectativa é ultrapassar a marca de 100 mil novas adesões até o final do ano. Desde o retorno dos sorteios em 2021, o governo estadual já entregou 8 milhões e 900 mil reais em dinheiro aos ganhadores. Além disso, o programa foi estendido para beneficiar os times de futebol com o time goiano do coração em 2022. Desde então, já foram destinados 12 milhões de reais ao esporte. Outro grande atrativo é o desconto de até 10% no valor do IPVA concedido aos participantes que pedem o CPF na nota. Novos interessados podem fazer o cadastro no site goiás.gov.br/NF Goiânia e acumular pontos pedindo o CPF na nota em todo o comércio varejista goiano. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 e a venda de Luiz Guilherme está cada vez mais próxima de ser concretizada pelo Palmeiras. O clube entrou na fase de trocas de documentos com o West Ham da Inglaterra e o negócio deve ser oficializado nos próximos dias. A venda da cria da base palmeirense, assim que sacramentada, será de 30 milhões de euros, cerca de 170 milhões de reais, sendo 23 milhões de euros fixos para o Palmeiras e os outros 7 milhões de euros em bônus. Esses gatilhos são de metas esportivas que o garoto terá que conquistar no novo clube. Diferentemente das transferências de Endrick para o Real Madrid e a já encaminhada de Estevão ao Chelsea, o Verdão tratou com o West Ham para ter um percentual em venda futura. O clube atualmente tem 80% dos direitos de Luiz e tinha o desejo de manter ao menos 20% do garoto. E o astro francês Mbappé, de 25 anos, foi anunciado nesta segunda-feira como novo reforço do Real Madrid para a próxima temporada. Ele decidiu não renovar com o PSG, o que o deixou livre para acertar de graça com outro time. Após quase um mês da confirmação da saída do clube francês, a expectativa de transferência ao clube merengue virou realidade. O contrato vai até 2029. Com a decisão tomada desde fevereiro deste ano, Mbappé assinou um contrato no último domingo. Ele ganhará mais de 100 milhões de euros, algo em torno de 569 milhões de reais, durante 5 anos como bônus de assinatura com o Real. Isso segundo o jornalista Fabrício Romano, especializado no mercado de transferências. De acordo com o jornal espanhol Marca, o francês sofreria uma redução salarial de 70 milhões de euros por ano, uma vez que passaria a ganhar 30 milhões de euros no Real, em vez de 10 milhões de euros, como era até então no PSG. Mbappé se despediu do PSG com o título da Copa da França e encerrou o ciclo vitorioso na equipe desde 2017, quando foi contratado junto ao Mônaco. No entanto, ele teve apenas conquistas caseiras, sem ter conseguido levantar um troféu a nível europeu. Ao todo, marcou 256 gols em 308 jogos no time parisiense. Agora, no Real Madrid, o atacante terá a possibilidade de integrar um elenco que acabou de conquistar o 15º título da Champions League do clube. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 e o Departamento de Agricultura americano atualizou seus dados de avanço do plantio no país e a semeadura de soja veio em linha com as expectativas do mercado, chegando a 78%. Na semana passada eram 68%, no passado 89% e a média é de 73%. O estado de Illinois, o maior produtor da oleaginosa no país, chega a 81%. De milho, o plantio já se concluiu em 91% da área, também dentro do esperado, frente aos 83% da semana anterior, 95% de 2023 e 89% da média. Pela primeira vez nessa safra, o departamento americano trouxe as condições das lavouras de milho, apontando que são 75% dos campos do cereal em condições boas ou excelentes, 21% em situação regular e 4% em condições ruins ou muito ruins. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. A última década registrou um aumento significativo em recordes de enchentes e secas, segundo o Serviço Geológico do Brasil. De 2014 a 2023, houve 314 enchentes e 406 secas
frente a 182 enchentes e 92 secas aos 10 anos anteriores. Esse aumento é atribuído às mudanças climáticas que alteram os regimes de chuvas, resultando em eventos mais extremos e frequentes. Os exemplos incluem recorde de cheias nos rios Taquari e Caí, no Rio Grande do Sul, a maior cheia do rio Amazonas em 2021 e a pior seca do rio Madeira em 2023. Especialistas afirmam que as mudanças climáticas são responsáveis por essas variações. O responsável pelo monitoramento hidrográfico do Brasil, o SBG, destaca a necessidade de aprimorar sistemas de alerta e monitoramento para mitigar os impactos dessas mudanças. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta segunda-feira que a proposta de emenda à Constituição das Praias deve ser vista com cautela. A PEC tem causado polêmica nos últimos dias sobre uma eventual autorização para a privatização das praias. Isso porque o texto permite a venda da União para empresas e pessoas dos chamados terrenos de marinha. Essas áreas, situadas a 33 metros além do ponto mais alto do atingido pela maré, têm sido tradicionalmente utilizadas para fins comerciais como hotéis e bares. A parte da areia e do mar, geralmente utilizada pelos banhistas, continuaria sendo de propriedade da União de Acesso ao Público, mas especialistas veem na PEC uma privatização do acesso à praia. Defensores da proposta dizem que isso vai dinamizar a economia. E a antecipação do imposto de renda é tentadora, mas não é vantajosa para todo contribuinte. Quem explica melhor é Milena Abreu. Prazo para declarar imposto de renda terminou na última sexta-feira, 31 de maio. Na mesma data, o fisco liberou o pagamento do primeiro lote de restituição. Pouco mais de 5,5 milhões de contribuintes foram contemplados, com o valor total de crédito de 9,5 bilhões de reais. Milhares de pessoas, no entanto, ainda estão na fila de restituição e precisam aguardar pelos próximos lotes para ter o dinheiro de volta. Se bem que existe uma possibilidade de ter em mãos o dinheiro da restituição antes mesmo de a Receita liberar o pagamento. Na verdade, não é exatamente o dinheiro da Receita. Trata-se de um empréstimo que os grandes bancos fazem usando como garantia o dinheiro que o contribuinte tem para receber da Receita Federal. É a chamada antecipação do imposto de renda. Geralmente basta apresentar o recibo de entrega da declaração que o banco adianta o valor que será restituído. Os juros são menores do que em um empréstimo convencional e o pagamento da dívida é feito só no dia em que a pessoa recebe o dinheiro do governo. É tentador, mas nem sempre vale a pena. Aliás, não vale na maioria das vezes. É o que dizem os especialistas. Isso porque se trata de uma linha de crédito com juros. E esse já é um primeiro problema. Você vai devolver ao banco fatalmente uma quantia maior do que a que está pegando. A segunda questão é que, se eventualmente a sua declaração cair na malha fina e a restituição demorar para chegar, será preciso honrar o compromisso até a data pré-estipulada pelo banco, tendo ou não recebido do leão. Por isso, é preciso ter bastante cautela. Esse tipo de negócio vale, de acordo com quem entende do assunto, apenas para quem tem dívidas com juros muito altos, como cheque especial e cartão de crédito, por exemplo. Quem não está nessa situação não deve arriscar. A orientação é organizar as contas e esperar o pagamento da Receita. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08. Embora esteja mais próximo do pré-candidato do União Brasil a prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, com a garantia de indicar a vice na chapa governista, o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, articula também uma opção para a chapa do senador Vanderlan Cardoso, pré-candidato do PSD na capital. Em conversas nos últimos dias, ele estimulou a desincompatibilização essa semana de 2 dos seus auxiliares de primeiro escalão, que são alternativas para a composição das chapas. O diretor legislativo, Thiago Albernaz, que pode ser indicado a vice de Mabel, e o secretário de Esporte e Lazer, Vinícius Cirqueira, cotado para a chapa de Vanderlan. Banhada por um dos maiores lagos do Brasil, a cidade de Lusiânia tem ganhado reconhecimento como uma nova vertente para o turismo em Goiás. Prova disso é que o município pode receber nos próximos 5 anos investimentos de até
5 bilhões de reais em novos empreendimentos. Segundo a estimativa do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcos de Araújo Melo, um dos principais investimentos é do Bali Park, um complexo turístico com parque aquático, marina, resort e condomínios de alto padrão. O investimento no projeto seria da soma de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Além dele, um grupo norte-americano também anunciou a construção do Hampton Lusiânia Corumbá 4 Lake Resort, o primeiro projeto de multipropriedade da empresa no estado. Outro empreendimento de grande porte é uma vinícola com capacidade de produzir um vinho 100% lusianiense. E Carlos César Servastano Toledo, conhecido como Cacai Toledo, foi preso nesta segunda-feira em Brasília. A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Vale citar que ele ficou 200 dias foragido. Cacai foi denunciado pelo Ministério Público e desde 16 de novembro estava com prisão decretada. E nesta segunda, a Polícia Civil de Goiás prendeu o ex-presidente do DEM pela morte do empresário Fábio Escobar. Outros detalhes sobre a operação serão divulgadas nesta terça-feira por volta de 10h30 da manhã, na sala do Conselho Superior da Polícia Civil de Goiás, dentro do gabinete do delegado-geral na Secretaria de Segurança Pública. A ação que resultou na prisão de Cacai ocorreu por meio da Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, de forma integrada com a Superintendência de Inteligência da Corporação e a Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Uma força-tarefa deve antecipar a conclusão de obras na GO 213. Marcelo Tavares é quem passa os detalhes dessas obras. As obras de duplicação e de restauração da GO 213 entre Caldas Novas e Morrinhos, no sul goiano, avançam com o término do período chuvoso. Neste momento, a força-tarefa que reúne Governo de Goiás por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Goinfra, e o Exército Brasileiro realiza várias ações, incluindo serviços de supressão vegetal ao longo dos 48 quilômetros do empreendimento. O governador Ronaldo Caiado sobrevoou o trajeto da rodovia e vistoriou as frentes de serviço. Ele projetou a antecipação do cronograma da obra, que recebe investimento total de 257 milhões de reais do Tesouro Estadual. Caiado agradece a parceria do Exército e destaca a importância da obra para a região. A maravilha, a obra feita pelo Exército Brasileiro, um investimento aqui de 257 milhões de reais, onde toda essa região das Águas Quentes aqui, toda ela estará ligada aqui por pista dupla, com plena segurança, se Deus quiser, e marcha rápida aqui. Queremos ainda no fim de 2025 entregar isso a toda a população de Goiás. Uma equipe multidisciplinar que inclui biólogos e engenheiros florestais do Exército e da Goinfra atua em meio ao trabalho de supressão de vegetação. O objetivo é garantir o bem-estar da fauna e a mitigação de impactos ambientais na região das obras. Espécies de animais são resgatadas por especialistas e devolvidas à natureza em áreas de solturas próximas ao Parque Estadual da Serra de Caldas Novas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h12 e as oitavas de final da Copa Libertadores deste ano terão um confronto brasileiro. O Palmeiras terá pela frente o Botafogo, com quem protagonizou a disputa pelo título do Brasileirão no ano passado. Já o São Paulo terá pela frente o Nacional de Montevidéu. O mata-mata começa a partir do dia 14 de agosto. A final deste ano será em Buenos Aires. Os times classificados em primeiro lugar na fase de grupos foram alocados em um mesmo pote, sorteados para enfrentar equipes que avançaram em segundo lugar. Palmeiras e Botafogo será o único duelo entre brasileiros das oitavas. O Flamengo, que também poderia enfrentar um adversário local, voltará à altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar, time que enfrentou na fase de grupos. Atual campeão da América, o Fluminense também pode ter um adversário brasileiro no seu caminho. O tricolor carioca enfrenta o segundo colocado do grupo C, chave do Grêmio. O time gaúcho teve partidas adiadas por causa das chuvas do Rio Grande do Sul e ainda pode se classificar em primeiro. Caso avance na liderança, os gaúchos pegam o Peñarol do Uruguai. Um dos brasileiros postulante ao título, o Atlético Mineiro de Hulk, Scarpa e Paulinho, terá como adversário o São Lourenço. Outros confrontos são Júnior Barranquilla e Colo-Colo e o duelo argentino entre River Plate e Talheres.
E em um jogo de muita entrega física, o Botafogo derrotou o Santos por 2-1 no Estádio do Café, em Londrina. Os gols foram marcados por Douglas Baggio e João Costa, ambos de chutes em fora da área. Com o resultado, o clube da Vila Belmiro deixou a liderança da Série B e caiu para a terceira colocação na tabela, enquanto a equipe de Ribeirão Preto deixou a zona do rebaixamento. Com o revés na noite desta segunda-feira, o Santos estacionou nos 15 pontos ganhos na Série B e agora, como dissemos, está na terceira colocação atrás do Goiás e do Avaí. Já o Botafogo de São Paulo, que entrou na rodada como lanterna da competição, somou o seu 7º ponto e deixou a zona do rebaixamento. Na sequência da temporada, o Peixe mede forças com o Novo Horizontino em Novo Horizonte. O jogo será disputado na sexta-feira a partir de 21h30. O Botafogo viaja ao Nordeste para encarar o CRB em Alagoas no sábado. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h15. A segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuavam na faixa entre R$ 57,38 e R$ 68,27. O vencimento julho 24 foi negociado por 57,38, com baixa de 1,43%. Setembro 24 valeu R$ 60,50, com desvalorização de 1,56%. Novembro 24 foi negociado por R$ 64,49, com perda de 0,94%. E o janeiro 24 teve o valor de R$ 68,27, uma queda de 0,91%. Na visão do analista de mercado Valmir Brandalize, as cotações do milho recuaram na Bolsa Brasileira nesta segunda-feira, uma vez que os fatores que compõem os preços na Bolsa estão do lado negativo. No mercado físico brasileiro, o preço da soja da saca de milho também teve um primeiro dia da semana negativo. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou valorização apenas no Porto de Santos. Já as desvalorizações apareceram nas praças de Ubiratã, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco no Paraná, Palma Sola em Santa Catarina, Sorriso no Mato Grosso, Rio Verde aqui em Goiás, Eldorado em Mato Grosso do Sul e Cândido Mota em São Paulo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. O Senado Federal deve votar ainda hoje a proposta do governo federal que põe fim à isenção e cria a taxação de 20% de imposto de importação sobre as compras internacionais de até $50, o equivalente a R$ 261 na cotação do momento. A taxação de compras internacionais é uma demanda do setor varejista nacional que vê competição desleal com a isenção às empresas estrangeiras. A alíquota de 20% foi fixada em um amplo acordo envolvendo todos os partidos e o governo federal. O fim da isenção do imposto em compras internacionais foi incluído pelo Congresso no projeto que cria o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O projeto foi votado na última semana pela Câmara dos Deputados. Se aprovada no Senado, a proposta vai à sanção do presidente Lula. Hoje, as compras no exterior de até $50 são taxadas somente pelo Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com alíquota de 17%. Compras dentro desse limite são muito comuns em sites de varejistas estrangeiros como a Shopee, AliExpress e Shein. E o Pix fez aumentar o uso do cheque especial aqui no Brasil. Quem traz detalhes desse levantamento é Milena Abreu. O Pix fez aumentar o uso do cheque especial no Brasil. Essa é uma das modalidades de empréstimo mais acessíveis. É quando o consumidor fica com o saldo negativo da conta bancária. De acordo com o estudo da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, a ABECS, o uso de cheque especial cresceu 12,6% em 2021, 23,2% em 2022 e 7,4% no ano passado. A entidade vê uma forte influência do Pix nesse avanço, já que em 2019, antes do lançamento da plataforma de pagamentos instantâneos do Banco Central, a alta tinha sido menos acentuada, de 4,5%. Para lembrar, o Pix entrou em operação no país em novembro de 2020. Para a ABECS, a grande preocupação é a taxa de inadimplência, uma vez que, pelo que os números indicam, muitas transações via Pix acabam sendo realizadas com recursos que o consumidor não tem,
que são do cheque especial. Nos primeiros 3 meses desse ano, a taxa de inadimplência no cheque especial ficou em 12%, enquanto a do cartão de crédito, por exemplo, ficou em 7,2%. Da Rádio 2, Milena Abril. 7h19, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, a ex-governadora Agenor passa por procedimento para desentupir estente e pode ter alta ainda hoje. Professores e governo não chegam a acordo e a greve continua. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, o relator da proposta de emenda à Constituição 45/23, a PEC das drogas, deputado Ricardo Salles, desistiu de fazer alterações no texto. O relatório dele vai manter o projeto como veio do Senado. O recuo se dá com o objetivo de acelerar a discussão e evitar que a PEC volte para uma segunda análise dos senadores. PECs só terminam de tramitar quando as duas casas chegam ao consenso. A PEC está pautada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados para esta terça-feira. No entanto, governistas devem pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o texto. Salles afirmou que na CCJ o projeto com certeza vai ser aprovado antes do recesso parlamentar, previsto para 18 de julho. No plenário, o relator explicou que vai depender da vontade do presidente da casa, Arthur Lira. E o governo federal e entidades sindicais que representam os professores de universidades federais realizaram mais uma reunião nesta segunda-feira para chegarem a um acordo referente ao reajuste salarial da categoria. Porém, o impasse continua. As entidades que representam professores afirmaram que a proposta do governo segue inalterada e, por isso, não a aceitaram. Após a reunião realizada nesta segunda-feira, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos afirmou que seguirá com as discussões sem definir uma nova data de reunião. A proposta realizada pelos servidores ao governo federal é um reajuste salarial de 3,69% em agosto deste ano, 9% em janeiro do ano que vem e 5,16% em maio de 2026. Porém, o Ministério afirma que não tem mais espaço no orçamento para ofertar aumento salarial ainda este ano e propôs 2 reajustes, o de 9% em 2025 e um de 3,5% em 2026. E o levantamento mostra carência de internet de qualidade nas escolas do país. Os detalhes é com Fabiola Altran. Mais de 10% das escolas têm internet com boa velocidade. É o que mostra uma pesquisa do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Segundo o levantamento, só 11% das unidades de ensino municipais e estaduais do país possuem acesso à internet com a velocidade adequada. Para a pesquisa, foi utilizado um medidor de qualidade de conexão em 32.379 escolas públicas com mais de 50 alunos no turno principal. Somente em 3.640 unidades, a internet com velocidade de download era igual ou superior que 1 mega por segundo, que é a recomendada pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, do governo federal. No geral, a média de velocidade de download por aluno no maior turno da unidade aumentou de 0,19 megabit por segundo em 2022 para 0,25 no ano seguinte. Do total de escolas estaduais e municipais no país, 89% estão conectadas à internet. 62% delas com conexão para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E só 29% com computador, notebook ou tablet para que os estudantes acessem a rede. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h32 e o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Mineiros, Agenor Rezende, teve um entupimento no estente no último sábado, mas passou por um procedimento médico e passa bem. Isso conforme a assessoria do político. De acordo com a comunicação, ele deve ter alta nesta terça ou quarta-feira. Com
a situação, o ex-governador passou mal em Mineiros e precisou ser internado no Hospital Anis Haas, em Goiânia, no mesmo dia. Em nota emitida pela família, foi informado que ele apresentou um quadro de isquemia transitória, uma condição caracterizada pela breve e temporária redução do fluxo sanguíneo para o coração. Conforme ainda a assessoria, o ex-governador está consciente e recebendo todos os cuidados necessários para sua plena recuperação. Atualmente, ele é pré-candidato à Prefeitura de Mineiros. E o governo do estado alerta a população sobre a importância de tomar a vacina contra a influenza. A matéria é com Ágata Couto. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta a população para a proximidade do fim da campanha de vacinação contra a influenza. A ação, que teve início em todo o estado no dia 22 de março, chega ao fim nesta sexta-feira. Dados da saúde apontam que apenas 30,59% das pessoas que integram os grupos prioritários tomaram o imunizante, em um dos cerca de 900 postos espalhados por todo o território goiano. A cobertura vacinal é menor que a registrada em todo o país, de 36,75%. O Ministério da Saúde considera como ideal a cobertura vacinal acima de 90%. A vacina contra a influenza é fundamental para prevenir as formas graves da doença. Com a chegada do clima frio e seco, há um aumento de casos de doenças respiratórias. Por isso, a Secretaria da Saúde pede que as pessoas se vacinem. Este ano já ocorreram 3.196 casos de síndrome respiratória aguda grave em Goiás. Destes, 301 foram por influenza e resultaram em 26 mortes. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E o Grêmio anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Rodrigo Caio. O contrato formalizado entre as partes tem validade de 6 meses até dezembro, com cláusulas de produtividade e possibilidade de renovação. Em Porto Alegre, desde a última quarta-feira, o defensor de 30 anos foi aprovado nos exames médicos e será apresentado nos próximos dias. Ele só poderá ser utilizado na reabertura da janela de transferências no dia 10 de julho. Mesmo caso de Gemerson, ex-Atlético Mineiro. Rodrigo Caio foi uma indicação do técnico Renato Portaluppi. A dupla trabalhou junta no Flamengo. Foi o próprio treinador a revelar que ele mesmo iniciou as conversas com o jogador sobre a possibilidade de atuar no Grêmio. E nesta segunda-feira, Novak Djokovic teve uma atuação digna do maior campeão em um Grand Slam da história. O sérvio sofreu uma lesão no joelho direito no início do segundo set, chegou perto de perder a partida, mas se recuperou e avançou em Roland Garros nesta segunda-feira. O número 1 do mundo venceu o argentino Francisco Cerebullo por 3-2 parciais de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3 e se classificou às quartas de final. O dono de 24 Grand Slams na carreira vai enfrentar o vencedor da partida entre Taylor Fritz e Casper Ruud. Para continuar no topo do ranking da ATP, Novak precisa chegar à semifinal do torneio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h36. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, protocolou nesta segunda-feira uma ação do Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo federal de autorizar a importação de arroz. A ação direta de inconstitucionalidade da CNA pede, entre outras medidas, a suspensão do primeiro leilão público da Companhia Nacional de Abastecimento, marcado para a próxima quinta-feira, para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado. De acordo com a entidade, a importação tem potencial para afetar a cadeia produtiva, criando instabilidade de preços, prejudicando produtores locais de arroz, desconsiderando os grãos já colhidos e armazenados, e ainda comprometendo as economias de produtores rurais que hoje já sofrem com a tragédia e com os impactos das enchentes. Na ação, a CNA ressalta que 84% da área plantada com arroz no estado foi efetivamente colhida antes do início das chuvas e que, portanto, não existe o risco de desabastecimento. 7h37. Estado abre credenciamento para que contemplados do crédito social comercializem produtos em eventos que tenham a parceria do governo de Goiás. Quem traz os detalhes dessa ação é Simval Lopes. Por iniciativa do programa Impulso Goiás, pequenas empresas, microempreendedores contemplados pelo crédito social terão a oportunidade de venderem seus produtos ou serviços em eventos com parceria do governo de Goiás.
Está aberto o credenciamento para os interessados no site goiás.gov.br/retomada, onde serão reunidas informações como o tipo de produto que a pessoa oferece e a capacidade de atendimento. O primeiro evento que vai abrir espaço aos microempreendedores do crédito social é o Team Music Goiás, marcado para 8 e 9 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Com o apoio do governo de Goiás para montar a estrutura de atendimento ao público, a organização do evento vai receber a lista de credenciados e selecionar quem vai participar de acordo com o perfil do festival. O formulário de inscrição é de fácil preenchimento e exige os seguintes documentos: comprovante de MEI ou CNPJ, fotos do produto ou serviço que pretende oferecer, identidade visual ou Instagram da empresa, além de comprovante de experiência se possuir e comprovante de endereço. Os espaços comportam venda de comida, bebida, serviços como massoterapia e maquiagem, entre outros. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias.